Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes de estarmos aqui presentes? Amém? Estou feliz aqui de ver vocês. Eu sei que sair hoje pela manhã do nosso conforto, ali do edredão, ou da nossa casa, realmente é algo que tem que nos motivar, né? Mas graças a Deus que nós temos isso dentro de nós e estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Mateus, está com algum chiado aí, não sei se você já... Tá. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu considero extremamente importante na vida do crente, que é sobre fé. Amém? E muitas vezes nós podemos, como nós vivemos em um ambiente, ou seja, numa igreja, ou nós vivemos no meio de um povo que nós anunciamos a palavra da fé, pode ser que muitas vezes nós achamos que esse tema é um tema muito repetitivo. Mas existe algo que Deus colocou na Bíblia para nos alertar, que nós precisamos saber sobre este tema, e nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. Então isso não é algo repetitivo, isso aqui não é porque nós não temos outro tema, mas é porque existe algo poderoso de Deus para compartilhar conosco através disso, amém? E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu colocaria assim: fé, o estilo de vida do crente. Amém? Não sei se é habitual esse termo estilo de vida, aqui em Portugal, mas o que eu quero transmitir com isso é: nós como cristãos precisamos viver em fé, ou seja, a nossa vida tem que expressar em todos os momentos a nossa vida em fé, amém? Então, você abriu comigo lá em Hebreus no capítulo 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Pulamos agora lá para o verso 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Olha, esse texto aqui é um texto bem interessante. Aqui no o capítulo 11 de Hebreus, ele está falando aqui sobre realmente a galeria dos heróis da fé, ou seja, pessoas que realmente durante a sua caminhada aqui na terra, durante todo o seu percurso aqui na terra, foram pessoas que realmente demonstraram ter um estilo de vida em fé. E nós precisamos entender essas pessoas, ou precisamos perceber o que elas fizeram e trazer isso também para as nossas vidas, para que nós possamos também usar isso como um referencial, como alguém que nós nos espelhamos. Amém? Quando nós estamos, por exemplo, estudando um tema, imagina, nós estamos trabalhando agora todas as quartas-feiras com o tema de escatologia. Então, se eu quero me aprofundar em um tema, eu não vou procurar uma pessoa que conheça sobre justiça de Deus. Eu vou procurar talvez um ministro, ou alguém que seja especializado, alguém que conheça do assunto que eu gostaria de aprender um pouco mais. Evidentemente, eu vou procurar alguém que se especializou em escatologia, em estudo dos fins dos tempos, ou das profecias escatológicas. Amém? Da mesma forma, se eu quero me aprofundar em conhecer sobre a fé, ou se eu quero realmente caminhar cada vez mais em fé, eu preciso também olhar essas imagens, ou essas pessoas que a Bíblia mencionou e deixou para nós evidenciado como bons exemplos a serem seguidos no tocante à fé. Amém? Claro que a Bíblia, como algumas ministrações atrás, talvez alguns meses atrás a Ana Luísa mencionou muito bem, ela é um livro, se a gente fosse tratar simplesmente como um livro histórico, ela nos dá todo o material possível para confiarmos nela, porque em nenhum momento ela esconde também as transgressões das pessoas. Evidentemente que, por exemplo, se eu fosse um rei ou um soberano, eu ia gostar simplesmente só de transmitir as coisas boas que eu fiz, e as coisas negativas eu tentaria esconder. Mas a Bíblia, ela trata de forma diferente. Ela mostra tanto o positivo quanto o negativo. Amém? O que eu quero dizer? No tocante ao lado negativo, isso nós não precisamos seguir a vida dessas pessoas. Amém? Mas no tocante positivo, aquilo que elas fizeram de bem, sim, nós precisamos seguir e usar isso como ferramentas para que nós possamos nos desenvolver. Amém? É evidente que nós sabemos que a fé
foi disponibilizada uma porção, quando nós aceitamos a Cristo, ou quando nós aceitamos a Jesus, é proporcionado a nós uma porção de fé. Nós não podemos aumentar, como que eu posso dizer? Eu não posso pedir uma porção maior de fé, ou eu não posso pedir uma porção menor de fé, porque a porção de fé é a mesma. A mesma porção de fé que foi proporcionada para Jesus, foi proporcionada para mim e para você. A mesma porção de fé que foi proporcionada para os heróis da fé, também é igual para nós. Amém? O que difere? Assim como todos os seres humanos na Terra possuem seus músculos, mas muitas vezes nós temos pessoas que conseguem levar um carro puxando pelos dentes, como tem alguns esportes, né, que as pessoas fazem isso. Outras pessoas são extremamente musculosas, que elas conseguem ficar naquelas barras verticais, principalmente em ginástica olímpica, você consegue perceber muito isso. Você percebe as pessoas fazendo piruetas como se fosse algo simples. E muitas vezes, se você for tentar ir num parque e tentar se pendurar numa barra, você sequer consegue passar o seu queixo da barra. Mas qual é a diferença? Ele é um super-humano, ou ele é uma pessoa extraterrestre, ou ele tem poderes sobrenaturais? Não. A diferença é que ele exercitou aqueles músculos, ele treinou aquilo. E da mesma forma, se nós queremos andarmos em fé, nós precisamos exercer a fé. Amém? Assim como nós vamos ao ginásio para que nós possamos treinar, ou que nós possamos nos exercitar, a fé também é dessa forma. Nós precisamos exercitar. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para uma figura aqui e fala, meu Deus, como Abel era cheio de fé, como Moisés era um homem poderoso em fé. Sabe, isso não quer dizer que foi algo simplesmente para ele ou no tempo dele. É algo que ele agarrou como uma verdade e desenvolveu aquilo. Sabe, muitas vezes, quando nós precisamos exercer fé, não é algo simples, mas é algo que nós precisamos fazer. E conforme nós vamos exercitando, conforme nós vamos dando os nossos passos em fé, cada vez mais isso vai se tornando mais fácil. Da mesma forma, quando você vai num ginásio, se você pega 2 quilos, pode ser custoso hoje. Daqui a um mês, 2 quilos para você já não é nada, você precisa aumentar a carga. E assim você vai se desenvolvendo. Amém? E seguindo esses exemplos aqui, eu gostei de, enquanto eu estava estudando um pouco sobre esse texto, só para que você também possa compreender um pouco o contexto do livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele foi escrito, obviamente, para os hebreus, ou seja, eram judeus que tinham aceitado a Cristo, ou seja, eram pessoas que, na sua descendência genealógica, eles eram judeus. Amém? Mas a situação aqui eles não são mais judeus, porque eles tinham aceitado a Cristo. Mas eles estavam começando agora, assim como a igreja em Gálatas, a duvidar dos poderes vindos de Jesus, ou seja, eles acreditavam agora que eles precisavam cumprir a lei novamente, ou que eles precisavam voltar a práticas antigas, que já não era mais aceitável, não era mais necessário, uma vez que Cristo já havia cumprido a lei. Existem alguns historiadores que falam que pela escrita do texto, principalmente no final, lá no capítulo 13, você vai ver algumas escritas que são muito parecidas com as cartas de Paulo. Então, alguns remetem que o livro foi escrito por Paulo, mas nós não temos a certeza, porque nós somos o escritor de Hebreus e não cravamos que é Paulo. Mas eu também acredito que seja Paulo. Mas, o que eu quero dizer? Aqui nessa carta, ele traz alguns princípios que são valorosos. O primeiro princípio, ele traz uma comparação entre a lei e agora o que nós temos em Cristo. Em nenhum momento ele fala que aquilo o que tinha na lei era algo ruim ou era algo que deveria ser desprezado. Mas ele fala que foi cumprido em Jesus, mas além disso é que agora nós temos uma nova aliança superior à aliança antiga. Amém? E quando ele traz essa comparação, e quando ele nos traz essa tona, ele nos traz uma responsabilidade muito maior. Porque muitas vezes quando nós estamos olhando para o Antigo Testamento, ou quando nós estamos olhando para os heróis da fé, nós podemos ter talvez o equívoco ou o falso pensamento de acharmos que eles estavam na mesma aliança, que o Espírito Santo habitava dentro deles, que eles tinham acesso a Deus como nós temos hoje, mas não, eles não tinham. Eles não estavam sobre a mesma aliança. E quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Abraão, que até mesmo antes da lei, nós vemos que muitas vezes coisas que ele fez, ou que fizeram, que foram aceitas aceitas não no sentido de, olha, isso é uma prática boa, mas foram tipo, ok, vou fazer, entre aspas, vista grossa a algumas situações. Por exemplo, o caso dele ter tido um filho fora do seu casamento com Sara. Ou seja, isso mostra como eles estavam presos a uma percepção antiga.
como eles estavam presos a uma concepção errada do que era a palavra. Por quê? Porque eles somente ouviam falar. Abraão teve apenas uma frase, dizendo para ele, olha, saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E lá te farei próspero, e você terá a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia da terra. Essa foi a palavra de Deus para Abraão. Deus não se manifestou para ele, Deus não se revelou como nós temos hoje disponível aqui a Bíblia. Né? Se você voltar lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, o que eu acho interessante diz assim, Hebreus 1:1, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? E esse texto ele nos mostra com clareza que agora nós temos, os nossos olhos estão totalmente descobertos e nós podemos ver exatamente o que é o Evangelho, exatamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu faço essa comparação, o que eu quero dizer? Abraão, ele simplesmente teve uma palavra, uma mensagem, uma voz que lhe disse algo. E isso conduziu a vida dele de uma maneira tão íntima com Deus, a ponto dele ser considerado o pai da fé. Ou seja, ele foi uma pessoa que ele jamais duvidou do que Deus tinha falado para ele. E sabe, isso me traz como um chacoalhar na minha vida. Porque muitas vezes hoje nós temos esses exemplos dos heróis da fé, nós temos o próprio Cristo que veio aqui na terra, se mostrou quem ele realmente é, trouxe a plenitude do seu ser, mostrou quem é Deus, que Deus é bom, que Deus veio para curar, que Deus veio para salvar, que Deus veio para libertar. E muitas vezes, no momento da adversidade, nós simplesmente fechamos os olhos para isso e nós damos ouvido às circunstâncias. Ou nós damos ouvidos a uma mensagem errada. Nós damos ouvido a uma palavra que não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso porque nós estamos em uma superior aliança. Isso porque o próprio Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. E muitas vezes nós desconsideramos isso e duvidamos da palavra de Deus. Sabe? Eu sei que isso é um pouco duro, eu sei porque também mexeu comigo. Mas é algo que nós precisamos ter como, sempre isso como clareza nos nossos olhos. Nós não estamos no mesmo nível de aliança que eles. Nós estamos em um nível diferente de aliança. E como nós estamos em um nível diferente de aliança, onde nós temos acesso a informações que eles não tinham, onde nós podemos experimentar coisas que eles não puderam experimentar, existirá uma cobrança maior também sobre isso. Sabe? E aqui eu estou falando simplesmente, pincelando um pouco sobre Abraão. E aí, quando nós vamos avançando um pouco na sua genealogia, nós temos o exemplo de Isaac, que foi basicamente o filho da promessa, que quando foi levado ao seu pai para saber se ele realmente era fiel à promessa de Deus, ele em nenhum momento se resistiu ou quis lutar contra o pai para que não fosse sacrificado, mas ele creu na palavra de Deus e creu naquilo que Abraão disse, que Deus iria proporcionar o cordeiro para que ele fosse poupado. Sabe, e nós temos isso também uma alusão sobre as nossas vidas, que naquele monte, naquele momento, o filho foi poupado para que um cordeiro morresse no lugar do filho. Mas houve um momento onde isso foi invertido, e o filho morreu para que nós pudéssemos ser poupados. Amém? Isso é uma figura exatamente com o sacrifício de Cristo. Até porque a Bíblia fala, lá em Gênesis, quando está falando sobre o sacrifício, e em Hebreus mesmo cita sobre isso, que fala que Abraão tinha certeza que mesmo que se ele matasse Isaac, Deus o voltaria à vida. Mas se você olha e estuda todo o texto para trás, ou se você tenta se aprofundar mais sobre esse ensino, em nenhum momento na Bíblia mostra que existia ressurreição, ou alguém já tinha sido ressuscitado. Em nenhum momento. Pelo contrário, as pessoas que morriam, morriam. Nós temos exemplo de Caim e Abel, Abel foi morto, e todas as outras pessoas, depois Noé, mas ressurreição não tinha. Sinal que Deus havia proporcionado para ele um vislumbre de algo que iria acontecer. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar. E avançando aqui, nós temos a figura de Isaac, que também creu na promessa do seu pai. E aí nós vamos para os filhos de Isaac, né? Ou seja, nós temos ali Esaú e Jacó. E aí nós temos um problema. Nós estamos na terceira geração, ou seja,
o Isaac ainda estava vivo e Esaú já começou a desconsiderar aquilo que a palavra dizia. Sabe? E da mesma forma isso acontece conosco hoje nos nossos dias. Muitas vezes nós estamos aqui no culto de manhã ou na quarta-feira e nós saímos daqui abastecidos até a tampa do nosso reservatório e saímos daqui, não, nós iremos nos mover em fé, nós somos poderosos, nós somos cheios da palavra. E quando nós entramos no outro dia pela manhã, onde você às vezes vai, por exemplo, sei lá, acorda atrasado, aí você já começa a resmungar. Poxa, que vida ruim. Chega no trabalho, às vezes naquele dia o seu chefe não está num dia bom, te faz uma cobrança um pouco torta e você fala, que porcaria de emprego, por que eu estou aqui? E muitas vezes nós estamos desconsiderando algo que nós ouvimos no dia anterior. Nós estamos desconsiderando, às vezes, algo que nós recebemos no dia anterior, ou numa semana anterior. E aquilo que talvez um dia para nós era bênção, agora começa a se tornar como se fosse uma maldição, como se fosse um peso. E nós não queremos mais aquilo. Mas é engraçado que muitas vezes quando nós estamos num lugar, e quando nós entramos num lugar, a primeira coisa que nós falamos, não, porque Deus me trouxe aqui. Você acha que Deus realmente muda, assim, de falar assim, não, agora o lugar que eu trouxe você não é mais aqui? Você acha que Deus mudou a promessa com Abraão, falando assim, Abraão, na verdade Canaã, que eu tinha prometido para você, não é bem Canaã, não. Na verdade é o Egito, vá para o Egito. Não, em nenhum momento isso aconteceu. As promessas de Deus, aquilo que Ele fala para nós, isso não muda. O que muitas vezes muda somos os nossos corações. Muitas vezes o que muda é aquilo que nós estamos ouvindo ou aquilo que nós estamos dando atenção. Sabe? E quando nós avançamos um pouco mais aqui sobre os heróis da fé, e tudo isso aqui você consegue ver no capítulo 11 de Hebreus, tem duas figuras aqui que me chamam bastante atenção. E sobre essas duas figuras eu queria também aprofundar um pouco mais nisso. A primeira figura é José. Acredito que aqui todos já tenham ouvido essa história de José, mas só para dar um panorama do quem era José. José era depois de Benjamim, que era o filho mais novo, ou caçula de Jacó, que se tornou Israel, era o anterior, ou seja, eram os filhos da velhice de Jacó, ou seja, era extremamente amado, eram os dois filhos de Raquel, que era uma pessoa que realmente ele batalhou quase 14 anos para conseguir se casar com ela, para ter, né, esse entendimento. E o que acontece? Ele tinha tanto esmero e tanto amor por esses filhos, que basicamente a vida dele se resumia a José, no caso, e Benjamim depois. Mas o que acontece? E existe até um provérbio que fala, né, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. A forma dele colocar toda a sua dedicação e todo o seu tesouro a José acabou gerando um ambiente de ciúmes, de competição, um ambiente onde os seus irmãos começaram a odiar José. E tudo aquilo que José fazia era desconsiderado. E eles o perseguiam, e eles o castigavam. Até chegou um momento em que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos para os midianitas, ou seja, para um povo descendente de Ismael. E ele foi parar no Egito. Até aí todo mundo já conhece essa história, sabe o que aconteceu. O seu pai foi enganado pelos irmãos, porque o pai achou que ele tinha sido morto por uma fera, e tudo isso. Mas o que eu acho interessante na vida de José é que, independente daquilo que aconteceu com ele, ele se manteve fiel à palavra de Deus. Em comparação com todos os seus irmãos, talvez o único que se manteve firme às promessas, o único que agarrou com verdade aquilo que Deus tinha falado através de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, foi José. E nós vemos que Deus o exaltou, ou seja, ele saiu de uma condição de escravo a se tornar o governador do Egito, ou seja, acima deles só existia o faraó. É como se, por exemplo, na época no Egito é como se fosse os Estados Unidos, imagina que é como se José fosse o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele chegou como escravo e de repente era o vice-presidente, ou seja, ele era a figura mais poderosa no mundo corrente, até porque faltava-se alimentos, e isso foi algo que Deus deu para ele através de visões e ele se tornou governador. Mas o que eu acho interessante é que, assim, durante o seu processo, durante a sua caminhada, ele foi tentado pela esposa de Potifar, ou seja, Potifar era basicamente o seu senhor quando ele foi escravo no Egito. E ele viu que havia graça sobre José. Tudo aquilo que José fazia, independente de onde estava, havia uma graça e havia um favor.
Por quê? Porque ele seguia o que a Bíblia falava. Ou seguia o que... A Bíblia não, porque não existia na época, mas seguia os ensinos que eram lhe passados, ou seja, ele confiava em Deus e na promessa. Mas assim, José continuou firme. E aí, eu faço até uma comparação. Olha, não estou dizendo que é fácil, percebe? Mas assim, na situação que ele estava quase morto. De repente, a vida dele foi poupada e se tornou escravo. Ou seja, Deus já o guardou. Então, ele já tem uma promessa que Deus o guardou. Chegou como escravo no Egito. Agora ele estava como senhor da casa de Potifar, que basicamente era o chefe da guarda do faraó. Ou seja, era uma pessoa extremamente importante. Então, ele já viu que ali também Deus estava cumprindo a sua promessa. Então, era até fácil, entre aspas, para ele não ceder às tentações, porque ele sabia que existiria algo de Deus poderoso para a vida dele. E da mesma forma, ele não cedeu, depois ele foi preso, enfim, toda aquela história que todo mundo sabe sobre José, até que ele chega à figura de ser o senhor do Egito, ou seja, o governador do Egito. E o que eu acho interessante é que, obviamente, tudo isso houve um propósito, ou seja, os seus irmãos, a sua família, a descendência de Abraão foi poupada, porque eles tinham alimentos e conseguiram depois habitar dentro do Egito. Mas percebe que muitas vezes é fácil nós acreditarmos em Deus quando é uma curva ascendente. Quando eu estou saindo da pobreza e estou indo para a riqueza. Ou quando eu estou saindo de uma condição de escravidão e estou indo para uma condição de ser senhor ou de eu ser superior, ou de ter uma posição de autoridade. Mas e quando é o inverso? Será que o nosso coração também estaria pronto para isso? E aí é a segunda pessoa que eu venho falar, que é sobre Moisés. E ali em Hebreus 11, no verso 24, diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha só que interessante. Moisés agora também é uma figura muito conhecida no contexto cristão e é uma história muito falada. Foi um menino que estava sendo, na época havia uma perseguição a todos os bebês e estavam matando todos os bebês do sexo masculino. Ele foi posto num cesto pela sua mãe para que a sua vida fosse poupada. E aprove Deus que ele fosse recebido pela filha do faraó, ou seja, era uma princesa. E a Bíblia fala que ele foi educado como um egípcio, como um príncipe egípcio. Ou seja, ele teve educação, ele teve as aulas de cultura, de religião, ele teve todo o acesso que um príncipe egípcio teria. Mas o que eu acho engraçado é que, assim, ele foi educado numa cultura, ele foi transmitido para ele uma ideologia que ele deveria ser seguido, mas ele decidiu, adulto, não seguir isso. Entenda que muitas vezes quando você é criança, e você, por exemplo, imagina, os seus pais eram extremamente ricos, ou tem aquelas histórias que todo mundo tem um avô que era super rico e de repente perdeu tudo, ou bisavô, whatever. Mas entenda que quando você é criança, você muitas vezes não percebe isso. Muitas vezes uma criança que a vida inteira ganhou calçados usados, para ela isso é o normal, e para ela isso era maravilhoso. Quando ela ganhava um calçado usado, era a melhor sensação do mundo. Da mesma forma, a criança, se ela fica rica, é igual. Ou seja, para ela o contexto de mundo é o mesmo. Agora, quando você é adulto, você já percebe o que você tem ou o que você perderia numa possível tomada de decisão. E a Bíblia fala que Moisés, já adulto, optou abrir mão de todos os seus títulos egípcios ou de toda a sua autoridade ou de todo aquele contexto que ele tinha, para que ele não fosse, ou seja, para que ele não desfrutasse os prazeres do pecado momentaneamente. O que eu quero dizer momentaneamente? Poderia ser que Moisés vivesse 80 anos, ou 100 anos, ou até 200 anos, não sei. Mas isso ainda seria momentaneamente, porque ele estaria desfrutando somente em vida um pequeno período, e estaria abrindo mão da sua eternidade ou daquilo que Deus havia proposto para ele. Sabe? E muitas vezes aqui, eu tenho até um respeito maior por Moisés, não que José não tenha, e está na galeria dos heróis da fé, mas eu tenho realmente uma admiração por Moisés. Porque, sabe, irmãos, quando você está numa curva ascendente, é fácil você falar assim, não, Deus está comigo, porque tudo que você faz prospera, ou tudo que você faz te leva a uma posição de destaque. Mas quando é o inverso, quando você tem que abrir mão de uma posição de autoridade,
por amor a Cristo ou por amor à palavra. Ou quando você tem que abrir mão de estar numa posição de destaque numa empresa, ou você tem que estar numa posição de destaque em um país e você decide, por uma ordem expressa de Deus, falando que você precisa fazer algo, abrir mão daquilo e ir para o desconhecido, ou seja, você regredir algumas casas, digamos assim. Mas entenda, Moisés não foi abandonado, ele não morreu pobre. Ele abriu mão dos títulos e das suas autoridade egípcia. Mas a Bíblia ela vai mostrar depois que Moisés conduziu aproximadamente 1 milhão de pessoas. E essas pessoas não faltaram alimentos, essas pessoas não faltaram calçados, não faltaram roupa, não faltaram tendas para morar, houve suprimento em tudo. Ou seja, ele saiu de uma autoridade de príncipe do Egito, ou seja, ele jamais poderia ser, entre aspas, o sacerdote ou o supremo daquele povo, para se tornar, então, o sacerdote agora do seu povo de origem. Então, percebe que muitas vezes aquilo que nos nossos olhos naturais pode parecer uma perda, às vezes podem parecer uma perda momentânea, mas lá na frente nós somos recompensados por aquilo. E mais do que isso, o nome de Moisés está lembrado para sempre. Além disso, ele está na galeria dos heróis da fé. Infelizmente meu nome não está aqui, mas tudo bem. Até porque eu ainda não morri, mas amém, né? Mas vamos lá. Mas o que eu quero dizer, ele está sendo lembrado, nós estamos falando sobre ele, simplesmente por uma atitude de coragem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós, na nossa vida cristã, ou muitas vezes naquilo que nós estamos exercendo como uma vida em fé, nós nos apegamos, não, porque Deus vai me dar um carro melhor, não, porque Deus vai me dar uma casa melhor. E amém, Deus vai lhe dar, eu creio contigo nisso. Amém? Mas muitas vezes nós precisamos mudar um pouco o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa forma de pensar, para eu tenho fé para cumprir aquilo que Deus quer que eu faça aqui na terra. O meu objetivo, o seu objetivo aqui, não é construir riquezas. Amém se nós construirmos, e glória a Deus por isso. Mas o meu e o seu objetivo aqui é fazermos a vontade de Deus. Mesmo que para isso nós tenhamos que sair de uma posição de autoridade em um lugar e momentaneamente assumir uma posição talvez até de escravo em outro lugar. Para quê? Para que o evangelho possa ser anunciado, para que as pessoas possam ser alcançadas. Sabe, nessa última quarta-feira nós estivemos ministrando sobre o tema de escatologia, e um dos pontos que nós falamos foi sobre o milênio, a segunda vinda de Cristo. E um dos pontos assim que você vai ver depois estudando escatologia, você vai ver que nós iremos voltar com Cristo numa posição de juízes. Nós iremos julgar o mundo. Isso tá escrito na Bíblia e é algo que nós cremos e nos apegamos a isso. Mas hoje nós não estamos nessa condição. Eu e você não estamos aqui para ser juízes de ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para fazer assim como Cristo. Se necessário for, dar a nossa vida por amor a outros. Assim, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus, ou mesmo até Paulo, você via que Paulo, ele tinha uma figura de autoridade na comunidade judaica. Estevão, quando foi apedrejado, as vestes dele foi colocadas na frente de Paulo, ou seja, dizendo, olha, a sua ordem foi cumprida. Ou seja, Paulo tinha autoridade, Paulo podia mandar prender quem ele quisesse, e por isso os cristãos tinham medo de Paulo. Mas percebe que no final da sua vida, Paulo estava encarcerado em Roma, Paulo foi morto, ou seja, a sua vida foi cortada da terra de forma antes do tempo, até porque o desejo de Deus é que todo mundo tenha uma vida longa, próspera e em saúde. Mas, obviamente, para algumas pessoas, o propósito de vida delas vai ter que ser Marte. E as pessoas que tirem a vida dessas pessoas antes do tempo, vão ter a sua punição no tempo correto, lá no fim, como nós estamos estudando. Mas existem pessoas que vão ter que abrir mão de uma vida luxuosa, vai ter pessoas que vão ter que abrir mão de ter, às vezes, a família perto. Para quê? Para poder cumprir a vontade de Deus. E o que eu quero dizer é, existe graça de Deus nisso. Amém? Eu não quero trazer uma condenação, eu não quero colocar um peso sobre você. Mas se você é essa pessoa, abra o seu coração para isso. Seja você essa pessoa. Ou você acha que se Deus chegasse e falasse, ou Jesus chegasse na primeira visão que ele teve com Paulo, falasse, Paulo, olha só, daqui 30 anos você vai ser morto em Roma, decapitado,
Mas fica tranquilo, as suas cartas vão chegar no mundo todo. Jamais Paulo aceitaria isso ou gostaria desse tipo de fim. Mas é evidente que conforme você vai estudando as cartas, você vai percebendo o quão íntimo ele estava com Deus. A ponto dele dizer, olha, para mim hoje, se eu morrer, é lucro. Se eu for para a eternidade, para mim é um alívio, que eu vou estar com Deus, eu vou estar cumprindo, já não vou ter mais risco de sofrer algo, mas pelo contrário, eu vou estar desfrutando de uma vida eterna já agora. Mas ele fala, mas por amor a vós, eu ainda me sujeito a essas coisas. Ou seja, se sujeita a chibatada, se sujeitava a ficar preso, se sujeitava a ficar encarcerado, por amor às pessoas, porque ele sabia que ele ainda tinha que fazer coisas aqui na terra. Certo? Glória a Deus. Mas, avançando nesse ponto, quando agora nós vamos ali em Hebreus 12, no verso 1 ao 3 diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E aqui ele vai falando sobre algumas profecias que tinham também do Antigo Testamento sobre Jesus. Mas o que me chama a atenção é, portanto, também nós, ou seja, ele traz agora aquela responsabilidade para todos, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós estamos rodeados por testemunhas que não tinham acesso a essa palavra, como pessoas agora que estão cumprindo o chamado de Deus. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos pessoas que estão nesse momento anunciando o evangelho nas nações que são fechadas, que não aceitam o evangelho. Nós sabemos que tem pessoas que nesse momento, que muitas vezes podem estar sendo mortas porque estão anunciando e não abrem mão do evangelho. E a Bíblia fala que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Entenda que aqui são duas coisas. Uma coisa é o pecado nos atrapalha. Esse sentido da palavra nos envolve é como se fosse uma corrente que tentava segurar as pessoas, ou como aqueles filmes que talvez você possa ter visto, que um presidiário está andando com uma corrente pendurada a uma bola de metal bem pesada, ou seja, é como se fosse isso o pecado. E quando ele fala para nos livrarmos disso, é como se realmente quebrar, é nesse sentido de quebrar essas correntes ou essas algemas para que nós possamos realmente caminhar no propósito de Deus. Ou seja, nós precisamos nos livrar do pecado. E como é que eu me livro do pecado? Renovando a minha mente, me expondo à palavra, me trazendo luz àquilo que nos traz de entendimento. Sabe, muitas vezes o pecado ele não vai chegar pronto para você, mas ele vai chegar com pequenas distrações ou com pequenas sugestões do diabo. O meu e o seu papel não é esperarmos até chegar à tentação final para dizer, não, agora sim, não quero. Não, essas pequenas distrações ou essas pequenas sugestões quando surgirem, é o meu e o seu papel já repeli-las através da palavra. É mudar a nossa mente. Quando vier um pensamento errado na sua mente, substitua esse pensamento errado com algo da palavra. Isso é a renovação da mente através da palavra. E nos prender de tudo aquilo que nos atrapalha. E nesse sentido de tudo aquilo que nos atrapalha, aqui nós podemos ter várias coisas aqui dentro. Nós podemos ter sentimentos. Muitas vezes os sentimentos vai ser algo que vai nos atrapalhar de cumprirmos a vontade de Deus ou de vivermos uma vida como essas pessoas. Mas como assim? Imagina, você morou a sua vida inteira junto com seus pais, aí você teve seus filhos, e seus filhos agora crescem junto com seus pais, estão ali todos os dias na casa deles, pela parte da manhã, você volta à tarde. Ou seja, a criança não precisou nem ir para o infantário ou para a escola, porque tinha uma rede de apoio. E de repente Deus fala para você o seguinte, olha, a partir de agora eu preciso que você vá para tal nação, porque existe um propósito de Deus lá na sua vida.
Não, Deus mandou, amém. 5 minutos depois, quando você chegou lá, não tem ninguém. Que tal o caos? E aí? Você acha que o seu sentimento vai falar assim, não, glória a Deus, foi Deus. Não, nós precisamos lutar contra isso. É algo custoso. Ou então você estava numa posição de destaque numa empresa e Deus mandou, você precisa ir para outra empresa porque existe um propósito de Deus lá. E você fala, meu Deus, mas tá bem, você mandou, eu sei que o senhor vai cumprir. Chega lá, 5 minutos depois, você estava num cargo e você é rebaixado mais 2 cargos. Você tem perseguição lá dentro. E aí você começa a pensar, será que era Deus mesmo que mandou? Será que eu ouvi a voz certa? E o seu sentimento ali, larga a mão, joga tudo para o alto, segue a sua vida. Você não merece passar por isso. Essa palavra é até bonita, né? Que a gente, não, você não merece, você é filho de Deus. Será que a gente não tem que passar por isso? Sabe, isso eu estou falando de sentimentos. Outras coisas, eu posso ter coisas lícitas. Eu posso ter, realmente chego no meu destino intermediário e me acostumar com o meu nível intermediário. O que eu quero dizer? Imagina, o seu destino final é para que você passe, por exemplo, por Portugal, para que você chegue numa outra nação. Ou seja, aqui vai ser uma plataforma para que você possa ser treinado, para que você possa ter as suas habilidades desenvolvidas, para que você possa chegar realmente ao seu destino final. E você sabe disso, porque quando você foi enviado para cá, você sabia que aqui não era o seu ponto final, por exemplo. Ou então, você sabe que o seu destino final é Portugal e você nesse momento está na Espanha ou em qualquer outro país. Só que você chega lá e você se acostuma, você arrumou um emprego bom, ou então a vida está, entre aspas, sorrindo para você, tudo está dando certo, as crianças já estão adaptadas no colégio, ou você já conseguiu criar uma rede de amizades. E aí? Quando chegar a hora de ir para o próximo destino, será que você vai estar pronto para se destravar de tudo isso e seguir? Ou será que essas coisas lícitas vão te prender? Sabe, quando nós falamos em fé, entenda, o propósito maior é realmente, nós temos fé e nós queremos que tudo aquilo que nós falamos vai se cumprir. Mas nós também temos que ter fé nas direções e naquilo que Deus falou. Quando nós somos guiados pelo Espírito, a reação que nós damos a isso é por fé. Ou então você acha que você ouve no seu coração, olha, transfira um valor X para aquele irmão, ou então abençoe determinado irmão, ou então, olha, essa pessoa que está no mercado aqui, vai ali e falem com ela sobre isso, isso, isso. Ou você acha que para você fazer isso você não está andando em fé? Isso não é intelecto natural, não é um intelecto normal. Não é algo natural no seu consciente, que a sua mente é simplesmente aberta. Não, nós andamos por fé. E da mesma forma, nós precisamos nos desprender disso. Nós precisamos nos desprender de tudo aquilo que nos atrapalha. E precisamos continuar firmes com os nossos olhos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Naquilo que Ele quer para as nossas vidas. Naquilo que Ele tem o interesse de que nós façamos. Isso é andar em fé. Assim como José, para ele andar em fé, foi ser perseguido pelos seus irmãos, ser vendido como escravo e chegar numa posição de autoridade no Egito, para que, através dessa posição de autoridade, ele pudesse abençoar a vida dos seus irmãos, dos seus familiares, para que ele pudesse realmente proteger a descendência de Abraão e cumprir assim a promessa de Deus, que a descendência de Abraão seria numerosa. Da mesma forma, Moisés teve que ter fé para abrir mão de uma vida luxuosa, de uma vida em autoridade, no qual onde ele passava dentro do Egito, todos abaixavam a cabeça porque era o príncipe do Egito. Para que cumprisse a palavra de Deus, para que fosse tratado como escravo, para que fosse, muitas vezes, julgado pelas pessoas. Não era este o príncipe do Egito? Não era este que até ontem estava açoitando as pessoas aí, por exemplo? Não estou dizendo que ele açoitava, porque não tem isso na Bíblia. Mas, numa figura de governo ou de governador, muitas vezes ele tinha que tomar algumas decisões. E será que essas pessoas não faziam isso? Sabe, nós precisamos estar com os nossos olhos, sabe, bem abertos para tudo aquilo que Deus está querendo nos compartilhar nesse momento. Sabe, nós sabemos que esse ano é um ano de crescimento na nossa igreja. E eu creio fatalmente nisso. Mas nós precisamos também crescer em maturidade. Nós precisamos crescer em realmente reconhecer o propósito de Deus nas nossas vidas e avançar nele, em fé. Amém? Abra agora sua Bíblia comigo, por favor, lá em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11.
verso 12 em diante diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Amém? Até aqui. Olha só que interessante. Jesus estava chegando de viagem, ou seja, estava indo para Jerusalém. E como vocês sabem, naquela época não existiam autocarros, não existiam aviões, não existiam comboios. Então as pessoas tinham que ir a pé. Quando muito, iam com alguns animais, ou em cavalos ou jumentos. Mas nesse caso aqui, como estavam ali todos próximos, eles estavam provavelmente caminhando a pé. Depois de algum tempo de caminhada, Jesus teve fome. Olha só que interessante, né? Jesus teve fome. Isso mostra que ele era humano, né? Por exemplo, eu já estou com fome também, amém? E o que eu acho interessante aqui é que tem dois sentidos essa passagem aqui. O primeiro sentido é o sentido realmente histórico ou literal daquilo que está escrito aqui, que é exatamente o seguinte: Jesus teve fome, olhou para a figueira, como o pastor já mencionou algumas ministrações atrás. A figueira, quando ela tem folhas, significa que ela está... A figueira é diferente, ela primeiro tem frutos e depois tem folhas. Isso significa que se tem folhas, é porque tem frutos, ou deveria ser assim. Então Jesus teve que se desviar do seu caminho um tempo para ir até lá. E chegando lá, ele viu que não tinha frutos, ou seja, ele se sentiu enganado. E ele, com raiva daquela situação, o que ele fez? Ele foi lá e amaldiçoou a figueira. Eu estou com fome, perdi meu tempo, gerei uma expectativa de que ia comer um figo agora e me saciar, não tinha. Então ele vai e fala: ninguém mais coma de seu fruto, e os seus discípulos ouviram dizer isso. Pronto. Até aí, normal. A figueira secou? A figueira naquela hora morreu? Não. Ou seja, os discípulos ouviram e de certo falaram assim: coitado de Jesus, né? Está estressado, não, vou ficar quieto aqui que o chefe está bravo hoje, vamos continuar a caminhada. Vamos procurar. Não, Jesus, fica tranquilo, tem outra figueira ali na frente, a gente para comer. Né, fazendo uma alusão nos nossos dias. Mas percebe que aqui também tem algo que é muito interessante, que a figueira é uma referência também escatológica, como acho que não sei se foi você, né, que ministrou, pastor que ministrou, exatamente. E uma das passagens que fala é que os judeus precisam olhar a figueira para que quando a figueira florescesse, seria o tempo então de Jesus vir. Só que percebe que quando Jesus chega naquela figueira e ele olha aquela figueira, na verdade aquilo foi uma afronta do diabo para ele, dizendo o seguinte: olha só, você diz que é o Cristo, ou que você está no tempo certo, mas cadê os frutos? Não tem frutos, é só fumaça. É óbvio que os seus frutos, assim como nós sabemos depois quando Jesus foi, os seus frutos somos nós somos os frutos do seu sacrifício. Mas isso também é um dos exemplos. Mas o que eu quero dizer? Quando Jesus esteve lá, ele teve que sair um tempo do caminho que ele estava para ir até aquela posição, e chegando na figueira, ele se decepcionou com aquilo. E ele teve uma atitude correspondente àquilo, dizendo: ninguém mais coma de ti, ou seja, ninguém mais vai ser enganado por você. Mas mais importante do que isso, obviamente quando eu trago isso para o nosso entendimento normal, não seja você uma figueira, não seja você uma pessoa que vai enganar as pessoas. Não seja você uma pessoa que esteja aqui em cima, ou seja você apresentando talvez no seu trabalho um Jesus que você não vive, ou um evangelho que você não vive. Não seja você simplesmente uma árvore de folhas, mas seja alguém que tenha frutos, alguém que demonstre os frutos de Jesus. Até porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada ao fogo. Da mesma forma, essa árvore, ou seja, essa figueira que não tinha frutos, ela foi amaldiçoada e secou. Uma vez que secou, provavelmente virou lenha, obviamente. Mas avançando aqui, nós vamos ver que no verso 20, ou seja, Jesus chegou em Jerusalém, se alimentaram e tudo normal. De manhã, ou seja, no outro dia, quando eles estavam voltando, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes.
Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoastes, secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Olha só que interessante. Os discípulos estavam ainda com aquela mesma mensagem, ou seja, com aquela mesma imagem de Jesus bravo amaldiçoando a figueira. E de manhã, quando eles passam, eles veem aquela figueira seca e eles se assustam, falam: Nossa, o que aconteceu? Jesus, aquela não é a figueira que você amaldiçoou? Olha lá, ela está seca. E Jesus, a primeira palavra que ele fala para eles é: tenham fé em Deus, ou tenham fé do tipo de Deus. Mas por que Jesus fala isso? Para mim é um dos pontos mais interessantes, assim, quando eu tento, sempre quando eu estou lendo essas histórias mais narrativas, eu tento me colocar naquela situação. Mas imagina, os discípulos tudo um no outro, cara, olha lá, a figueira, não é que Jesus amaldiçoou, não sei o quê. Sim, mas o que é mais interessante é que, aqui nós estamos estudando Marcos, nós estamos já no capítulo 11, eles já estiveram com Jesus em tantos momentos, eles viram Jesus manifestando tantos milagres, e eles ainda tinham dúvida de que algo que ele falasse aconteceria. Ou seja, eles ainda tinham dúvidas que aquela figueira que Jesus amaldiçoou e que Jesus falou que ninguém mais comeria fruto dela, ela ainda estaria verde, ou que não iria acontecer nada com ela. Porque no momento em que Jesus falou, aos olhos natural, não aconteceu nada. Ou seja, naquele momento a figueira não secou na hora, não se transformou. Mas interessante é que, quando ele lançou a palavra, algo já estava acontecendo naquela figueira. Aquela figueira já estava morrendo do seu interior, porque fala que eles viram a figueira amaldiçoada que secou desde as raízes. Provavelmente, quando Jesus falou, as raízes dela secaram, foi a primeira parte a morrer. E depois, com a raiz seca, todo o resto da figueira ou da árvore secou. E Jesus fala: tenham a fé em Deus. Mas por que isso? Olha, são duas coisas aqui que eu acho extremamente interessante nesse texto. Primeiro, Jesus disse à figueira. Jesus não colocou a mão na figueira, Jesus não fez uma dança específica para a figueira secar, ou fez um ato profético para a figueira secar, ou para que aquilo acontecesse. Não, ele simplesmente falou. Ou seja, existe um poder naquilo que nós falamos. Assim como nós estudamos também na quarta-feira passada, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele irá aniquilar todos os exércitos que foram reunidos pelo falso profeta, pelo anticristo e pela besta, simplesmente com a sua boca, com a sua palavra, através de um único comando. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Que o quê? Que há poder na nossa palavra, há poder naquilo que nós falamos, naquilo que nós declaramos, tanto no positivo quanto para negativo. Provérbios mesmo fala que existe o poder da vida e da morte está na sua língua, na sua boca, naquilo que você fala. Então, muitas vezes, mesmo quando os seus sentimentos, mesmo quando algo possa parecer contrário, mesmo quando o seu intelecto não faça sentido a algo que Deus falou para você, continue firme na sua convicção, continue firme na sua confissão de fé. Sabe, nós que somos da fé, nós não negamos os fatos, em nenhum momento. Negar os fatos seria burrice, seria tolice. Nós não somos tolos. Pelo contrário, nós sabemos, muitas vezes, que algo está ali. Às vezes tem um sintoma de enfermidade, às vezes é uma escassez, às vezes é uma perseguição no seu trabalho, no seu emprego, e você não nega isso. E na sua oração, ou quando você estiver declarando, você não precisa negar isso, porque muitas vezes, obviamente, você está machucado com alguma situação, né? Ou seja, José não negou que os seus irmãos o escravizaram ou que venderam como escravos. Moisés não negou que ele foi educado ou que ele cresceu numa cultura egípcia. Mas o mais importante é a nossa convicção de quem nós somos e declarar de acordo com a nossa convicção. Significa o seguinte: olha, tem uma situação, olha, neste momento você sabe, ou você está orando, olha, eu sei que nesse momento a minha conta está com saldo 0, mas pelo poder da palavra eu chamo dinheiro, porque vai se manifestar. Olha, nesse momento eu sei que o meu chefe está revoltado, está bravo, não sei porquê, mas eu declaro o teu Espírito Santo tocando nele e ele amansando. Assim como o Senhor fechou a boca dos leões lá com o Daniel, você vai fechar a boca dele aqui também.
Amém? Ou seja, você não está negando aquilo. Olha, estou com saudade da minha família. O Senhor sabe o quanto isso está sendo custoso para mim. Mas eu decido seguir e continuar avançando no seu propósito. Isso é uma declaração em fé. Isso é viver em fé. E existe um resultado para isso. Jesus disse, tenham fé em Deus, tenham fé no que Deus está dizendo, tenham fé do tipo de Deus, aquilo que Deus falou vai acontecer, e se nós seguirmos as suas instruções, se nós seguirmos aquilo que Ele deixou disponível para nós, também vai acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos sermos ousados na nossa declaração. Quando você vê alguém numa situação que precisa de um favor de Deus, se você conhece alguém que está numa situação de enfermidade, se você conhece alguém que tem um casamento que está por um fio, você é a ferramenta de Deus para tocar aquelas pessoas. É você que vai anunciar o Evangelho, é você que vai fazer uma declaração com ela, é você que vai orar por ela. Não é você que vai manifestar a cura, não é você que manifesta o milagre. Isso é com Deus. O meu e o seu papel é sermos simplesmente a ferramenta para que as pessoas possam tocar e alcançar a Deus. E nós precisamos ser bocas de Deus aqui na terra. Nós precisamos anunciar o Evangelho a todo tempo. Nós precisamos tocar a vida das pessoas a todo tempo. Amém? E no verso 23 diz assim, e eu lhes asseguro, que se alguém disser a este monte, e ele estava apontando para um monte, ele não está dizendo este montinho, ele estava apontando para um monte, e disser, levanta-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo que tudo aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Olha que interessante, aqui a gente tem um passo a passo da bênção, digamos assim, né? Olha, até um título bom para a mensagem. Passo a passo da sua bênção, passo a passo para a sua bênção. Primeiro ponto é, você precisa falar, ok? Se alguém disser a este monte, você precisa falar. Não fique achando que você com a boca fechada, assim, fazendo oração mental vai resolver alguma coisa. Não, existe um poder na palavra. Existe algo que se manifesta quando fala. Jesus não simplesmente tocou na figueira e virou as costas, ou não fez assim para a figueira e saiu. Não, ele disse algo à figueira. Assim como também a Bíblia não fala que Jesus, quando estiver voltando na sua segunda vinda no Armagedon, que ele vai simplesmente piscar e no seu piscar dos olhos os inimigos serão aniquilados. Não, ele fala que ele, através da espada que sai da sua boca, ou seja, da palavra que sai da sua boca, aquele exército será aniquilado. Da mesma forma, eu e você, se existe algo que nós precisamos na nossa vida, se existe algo que nós queremos na nossa vida, se existe algo que precisa ser mudado, nós precisamos falar isso. É abrir a boca e falar. Amém? Então, fale aquilo que você precisa. Segundo, não duvide no seu coração. Amém? Mas o que é isso? Não duvidar no meu coração. Eu vou só abrir aqui para vocês, não precisam abrir não, para a gente ganhar tempo. Romanos, no capítulo 4, que é um dos meus textos prediletos, verso 18 ao 21. Diz assim, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Amém? Olha só que interessante, Abraão não negou os fatos. Em nenhum momento ele falou assim, não, eu vou rejuvenescer. Não, ele sabia que ele já era avançado em idade. Ele não negou que Sara provavelmente já estava na menopausa, porque o seu ventre já estava seco. Okay? Isso é uma referência porque provavelmente ela já não tinha seus ciclos normais. Ou seja, ela já não podia, aos olhos naturais, ser mãe. Mas mesmo assim ele creu na promessa. Isso significa o seguinte, quando ele fala não duvidar no seu coração, é fazer igual a Abraão. É não duvidar daquilo que Deus fez. Mas como que ele se fortaleceu? Como ele conseguiu vencer a dúvida? Porque a dúvida vai chegar. Se você está esperando algo, de repente 2 semanas não acontece. Ou então, Jesus falou com a figueira, e os discípulos, coitado de Jesus, olha lá, jogou palavras ao vento. Mas como que você
se mantém firme na sua convicção de fé? Dando glórias a Deus. Ou seja, nós não somos papagaios, nós não ficamos repetindo 15 vezes as nossas orações. Nós cremos que aquilo que nós pedimos, Deus cumpre. Então, no momento em que eu faço uma declaração de fé, ou no momento em que eu faço algo, aquilo vai acontecer. Depois disso que eu faço, Pai, obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Pai, obrigado, porque aquilo que eu declarei já está em manifestação. Pai, eu já consigo ver pelos olhos da fé aquilo se manifestando. É isso, é dando glórias a Deus. Isso vai te fortalecer dentro, para que quando chegar a dúvida, você fale de novo, não, eu sei que isso pode estar nos olhos naturais fechados dessa forma, mas eu sei que nós iremos avançar, eu sei que aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Amém? Então, novamente, primeiro, fale aquilo que você crê, fale aquilo que você precisa, fale aquilo que você precisa que realmente tenha ação. Segundo, não duvide, ou seja, dê graças a Deus, continue firme no seu propósito. E terceiro, no verso 24 diz assim, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Olha, interessante que creiam que já o receberam. É como se eu estivesse aceitando algo que eu ainda não vejo, mas que eu já recebi. É como se eu já tivesse recebido. Olha que Jesus aqui está falando exatamente sobre a definição de fé. Ou seja, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Está lá em Hebreus, a gente acabou de ler. Vai lá comigo, Hebreus 12. 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha, interessante que primeiro ele fala, tenham a fé do tipo de Deus, ou seja, tenham fé em Deus. Ou seja, creiam que existe uma promessa, creiam que aquilo que Deus falou sobre você ou sobre essa situação é algo que realmente existe um poder disponível para isso. Ou seja, o que é isso? Você precisa de cura. Creia que Jesus morreu no seu lugar. Creia que existe uma promessa, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Segundo, declare fé, ou seja, enfermidade você não tem legalidade para estar no meu corpo. Eu declaro cessando agora no nome de Jesus. Segundo, não duvide. Dê graças a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque mediante o teu sacrifício naquela cruz, hoje eu posso andar em saúde divina. Pai, obrigado porque eu já recebi a minha cura e ando em cura. E quarto, aí sim se manifesta a sua fé. Aí sim você está convicto daquilo que Deus tem para você. Amém? Então, quando eu falo, a fé é um estilo de vida cristã, ou seja, quando eu falo que nós como cristãos precisamos ter uma vida em fé, o estilo de vida do cristão tem que ser fé, nós precisamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Mesmo que isso possa nos custar uma momentânea perda, ok? Claro que quando nós estamos, como eu disse, o exemplo de José, numa curva ascendente, excelente. E amém por isso. Se essa é a sua situação, glória a Deus por você e fico feliz por você. Mas se a sua situação é a outra, que você também precisa abrir mão momentaneamente de uma posição de destaque para cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, ande em fé e faça isso. E segundo, use os princípios de fé na sua vida. Acredite no que a palavra fala sobre você, a respeito de você. Acredite naquilo que está disponível para que nós possamos nos alimentar diariamente. Segundo, fale fé. Nós cremos, por isso falamos. Eu creio que eu sou sarado, por isso eu falo contra a enfermidade. Eu creio que nós somos libertos, por isso eu falo contra a escravidão do diabo. Eu creio que nós somos prósperos, por isso eu declaro prosperidade. Por isso eu chamo prosperidade. Terceiro, não duvide. Ou seja, gere um ambiente realmente de gratidão na sua vida. Agradeça a Deus por aquilo que Ele fez. Agradeça realmente por aquilo que você já recebeu. E o quarto passo é, viva em fé. Tenha a fé. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Como eu disse lá no início, hoje é um dia onde Deus está disponível para que nós possamos alcançar aquilo que nós precisamos. Existem situações que vão ser destravadas pelo abrir das nossas bocas. Existem coisas que nós precisamos destravar na nossa vida, mediante a declaração, mediante a fé. Amém? Então, enquanto o louvor começar a tocar aqui, se existe algo na sua vida que precisa ser mudado, se existe alguma situação na sua vida que não está de acordo com aquilo que você precisa, hoje nós vamos colocar em prática esses princípios. E haverá
se manifestará na sua vida aquilo que Deus diz aqui. Porque é impossível nós sermos tocados por essa palavra e a nossa vida ser a mesma. É impossível nós colocarmos essa palavra em prática ou manifestarmos os comandos que Deus diz para nós fazermos e a nossa vida continuar a mesma. Então, se existe algo hoje que precisa ser transformado na sua vida, eu não sei aquilo que você precisa. Eu não sei se você está precisando ter uma conta paga. Eu não sei se você está precisando ser liberto de alguma doença. Eu não sei se você está precisando ser liberto de algo. Eu não sei se você precisa de suprimento em alguma área da sua vida. Eu não sei se você está precisando de uma porta aberta. Eu não sei se você está precisando de documentos. Eu não sei aquilo que você está precisando. Mas Deus sabe. E além de Deus saber, existe uma palavra para isso. E tudo aquilo que nós fizermos, crendo, nós receberemos. Então, enquanto o louvor começar a falar, eu quero que você ore e você comece a declarar aquilo que você quer que manifeste na sua vida. Nós iremos fazer essas declarações e depois nós iremos dar graças a Deus por isso e nós iremos nos fortalecer sem duvidar. E no final nós celebraremos, porque fé celebra antes. E nós celebraremos por aquilo que nós já recebemos, por aquilo que Deus já nos deu. Aleluia.